Professor, um prazer recebê-lo aqui, tudo bem com o senhor? Boa tarde, pessoal, prazer é todo meu. Boa tarde. Muito bem, queria que, antes de mais nada, professor, o senhor se apresentasse para a nossa audiência. Eu já vou aqui fazer, como isso vai virar parte de um corte depois, o professor Mário Gaziro foi quem foi consultado pela Fórum, né, solicitado para que fizesse uma inspeção nesses autos para verificar a veracidade deles, se colocou à nossa disposição e resultou na matéria produzida ontem pelo Henrique Rodrigues. A Adri aqui pode até depois colocar a matéria na tela e falar um pouquinho da matéria. Mas, antes de mais nada, eu queria que o senhor se apresentasse, porque tem gente dizendo na internet assim, isso não vale nada, isso não é laudo, quem é a pessoa que fez isso? A voz é outra. É pouca gente, sabe, Mário? Mas existe. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse a sua história, e aí a gente segue com o papo que o Calito gostaria de entrevistar também, vai fazer algumas perguntas. Bom, boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Mário Alexandre Gaziro, tá? Eu sou professor da Federal do ABC desde 2014. Tá? A minha formação é em Ciência da Computação pela USP, com mestrado em Reconhecimento de Padrões e Processamento de Imagens pela Universidade Federal de São Carlos, e o meu doutorado é em Física Computacional pela USP também. Tá? Eu tenho 3 pós-doutorados, tá? Eu tenho algumas especializações no exterior, inclusive com projetos de chip. A minha área principal de atuação na faculdade é projeto de chips de computador, então a gente trabalha num nível bem baixo, assim, um nível de hardware bem baixo, e há um tempo já eu iniciei essa aplicação, né, de processamento de sinal avançado para chips, né? Porém, dado essa expertise em processamento de sinais, tá, alguns anos atrás eu fui convidado para dar o curso de computação forense na USP. Tá? A computação forense para quem não sabe, acredito que grande parte da nossa audiência aqui já ouviu os 2 termos separadamente, né, computação e forense, mas computação forense lida exatamente com técnicas computacionais avançadas, tá, para auxiliar processos jurídicos, tá, para a gente gerar processos que tenham validade em tribunal, tá, esse é o principal fato, tá, não ou seja, rastreabilidade, repetibilidade dos processos, checagem de origens, confirmação de autenticidade de voz, vídeo, né, localização de artefatos, né. Bom, nos últimos anos, né, eu e meu grupo de pesquisa, né, eu coordeno um grupo de segurança na minha universidade, né, tem 70 alunos trabalhando comigo, e a gente trabalha em parceria com grupos da UFSCar, com grupos da USP, na USP tem a professora Kalinka aqui que trabalha conosco, inclusive os alunos dela ajudaram nessa análise. Então, assim, não é uma coisa feita em um único centro, uma outra universidade, tá? São sempre, nós sempre consultamos os parceiros. Para esse laudo do Heleno foi consultado também especialistas da Universidade Federal de São Carlos, tá? Na parte de reconhecimento padrão. Então, é uma coisa assim, escrita a muitas mãos, como sempre, e muito avançado, tá? A gente usa o que a gente chama de estado da arte, técnicas de estado da arte, para averiguar a autenticidade dos áudios, né? O que se vê muito por aqui, quando a gente via, até então, né, porque quando a gente começou a fazer esse tipo de análise, o que se via era um protocolo holandês, né, essa que o professor Carlito comentou aí, que eles dão uma escala que vai de -6 a +6, né, aquilo é uma mistura é um protocolo holandês que ele mistura critérios subjetivos com critérios técnicos, tá, eles usam um critério técnico muito pouco abrangente, que eu vou explicar rapidamente aqui, que é chamado de frequência central. Né? O que acontece? Todo mundo tem uma certa frequência central, né? A minha voz aqui, se eu calcular, ela vai estar lá numa certa frequência, vai aparecer, vão ter picos de uma certa frequência. Na minha voz, na do Rô vai ter outra, na do Carlito vai ter outra, na da Dri vai ter outra. Tá? Só que isso por si só, ele pode ser excludente. Tá? Então, se a frequência central do Rovai for X, e se a frequência central do Carlito for Y, a gente pode falar que não é a mesma voz, mas quando a frequência central é a mesma, você não pode dizer e falar que era a mesma pessoa, tá? Você não pode simplesmente chegar e, como aconteceu uma vez, teve um laudo que a gente referenciou aqui, a gente teve que referenciar um laudo que tinha sido feito por uma funcionária da Associação de Peritos, que dizia que atribuía que o Lula tinha, sim, feito aquele áudio que vira e mexe e volta, né? Que ele dizia que ia matar o Palocci, isso e aquilo, né? Aquele foi um áudio
editado, tá? 95% do áudio é um áudio verdadeiro do Lula, e num trecho pequeno, bem pequeno, colocaram um imitador, né? E aí o que acontece? Eles fazem uma análise de frequência central lá apenas, né? O laudo que dizia que era a voz do Lula, né? Mas e mesmo a frequência central lá não batia exatamente, ela batia um pouco diferente, e o laudo falou assim, ele estava gripado na época, então por isso que ficou diferente, sabe? Bom, resumindo, né? Frequência central é tipo, vamos dizer assim, você falar que você viu o último número da placa de uma pessoa. Um carro atropelou alguém, qual que é o último número da placa? Era a placa era 45 os últimos números. Você não pode falar que todo mundo tem a placa com final 45, foi o culpado, tá? Então, é uma característica que não é única, tá? Você tem aí uma faixa no espectro, você pode ter, se você pegar 100 pessoas, você vai ter 5 que vão ter a mesma frequência central, tá, do áudio. Agora, pega o Brasil, com a quantidade de população que tem no Brasil inteiro. Tá? Você não pode simplesmente falar que a frequência central é usada para isso. Ao contrário do nosso método, tá? O nosso método, a gente gera um mapa cepstral, tá? Que ele é quase como se fosse a impressão digital da voz. Tá? A gente extrai muito mais características do que apenas um número, tá? A gente extrai ali, basicamente, a gente chega ali em centenas, e às vezes até milhares de características, tá? Dependendo da análise. Então, a gente consegue fazer o controle de bateria, e ainda assim, também não dá para, na nossa técnica, falar que a gente identifica um brasileiro em meio ao Brasil todo. Não dá, tá? Do ponto de vista forense, eu não vou pegar uma voz qualquer voz assim que me trouxer e me fala de que pessoa é essa voz, né? Não, ainda assim, o que a gente faz é por treinamento, né? Por similaridade. A gente consegue falar, essa voz aqui, ela tem aí 80%, 90% de similaridade com essa outra, tá? E isso é muito raro de acontecer se não for a mesma pessoa, tá? E ter advindo do mesmo trato vocal. Inclusive, se for gerado a partir de um gravador, não consegue enganar o nosso sistema. Tá? Tem que ser uma voz, ela tem que ser gerada pela pessoa, pelo trato vocal da pessoa mesmo. Tá? Se você gravou num alto-falante e toca de novo, o nosso sistema ele reconhece a característica do alto-falante. Tá? Então, assim, é uma coisa muito moderna. Tá? A gente tem as referências, obviamente, né? Junto com o laudo saiu as referências, né? Mas é a chamada análise de coeficientes cepstrais na escala de frequências MEL. Esse é o nome completo da técnica. Não fui eu que inventei a técnica, tá? É uma técnica internacional. Pode repetir o nome de novo, Mário? MFCC, é o nome da técnica, resumido. MFCC. Tá? MFCC. Tá? MEL coeficiente, MEL Sepson coeficientes, alguma coisa por aí. Tá? Bom, então a gente faz uso dessa técnica, tá? Que eu particularmente comecei a estudar ela quando eu fui convidado a dar o curso de forense na USP, alguns anos atrás. A gente ministrou lá para os alunos do grupo de segurança. E desde então eu tenho utilizado bastante essa técnica, tá, para análise de áudio para todos os lados do espectro, tá? Vocês vão encontrar laudos que eu fiz, inclusive que não senta o Bolsonaro, tá? Para dizer que é uma questão partidária, eu sou totalmente técnico, tá? Então vocês vão encontrar laudos que eu fiz que inocentam, basicamente até hoje todos os laudos que a gente fez inocentavam as supostas vítimas, tá? Então tem laudo inocentando o Bolsonaro de xingar a Michelle Bolsonaro, tá? A gente fez análise lá, viu que não era, tá? A gente tem laudo no caso do Lula, a gente tem laudo no caso do Ciro, tá? Esse é o primeiro caso de vericidade, tá? De positivo, que bateu. Então, tem um trabalho extensivo, a gente ficou 3 dias fazendo essa análise, porque, assim, é uma coisa muito séria, tá? Você ficar, como falar, não, é a mesma pessoa, né, com certeza total. Então, porque qual é o risco numa análise dessa? De acontecer aquilo que eu falei, do suposto áudio tá editado no sentido seguinte, de ter 90% da voz original, vamos supor, do General Heleno, e de repente só um pedacinho eles trocaram ali, tá? Então a gente faz essa análise quase que vocábulo a vocábulo, tá? Então a gente tem que fazer pedacinho por pedacinho, o batimento demora, o processamento de sinal demora, né? Quando a gente vai... As fontes originais para a gente comparar também, elas também têm que ser processadas. Por exemplo, eu não posso simplesmente pegar uma entrevista que o general dá lá no canal oficial do governo, tá? E eu não posso simplesmente pegar aquele trecho inteiro e sair processando, não, porque tem, assim como nós agora, uma hora eu tô falando, outra hora o Carlito tá falando, né? Então, primeiro, a gente tem que separar a hora que eu tô falando do outro, tá? Então, não pode simplesmente pegar tudo, como eu já vi também, né? Eu já vi um instituto de peritos fazer um laudo que dizia que categoricamente que não pertencia ao suposto áudio, e ele falou assim, olha, a gente comparou com um vídeo do YouTube ali numa entrevista que foi dada no Datena, e eles trouxeram uma análise de F0 e não falam em que momento
do vídeo do Datena, eles pegaram a fonte original. Então, você não sabe nem se ele está comparando com a voz do Datena ou da pessoa investigada, né? Então, é assim, a gente entrou com recurso na época, inclusive no Ministério Público, aquele laudo ser invalidado, né? Então, eu atuo muito nesse sentido de dar laudo sobre laudo, tá? No começo. Agora, eu estou dando os laudos também diretamente, mas no começo, a gente era muito procurado para rever os laudos que eram dados tecnicamente, inclusive, quem quiser, o meu próprio laudo fica disponível a isso, tá? A gente já disponibilizou no GitHub, no YouTube os dados, né? É uma coisa que tem que ser refeito, nós somos cientistas, tá? O método científico é esse. Outro tem que reproduzir o seu resultado e tem que dar certo. Foi o que aconteceu agora, recentemente, no caso do supercondutor de temperatura ambiente. Mais uma vez, ninguém conseguiu reproduzir ainda, tá? Então, o nosso intuito é justamente que outros pesquisadores, outros técnicos, outros peritos reproduzam o nosso sistema, tá? Como a Polícia Federal provavelmente vai refazer agora lá, né? E essa é a nossa metodologia. Acho que eu falei demais, Rovai. Fico à disposição de mais perguntas. Não, achei ótimo você ter dado esses esclarecimentos todos, Mário. Porque aqui tem gente falando, nossa, agora a Polícia Federal... É o contrário, deixa a Polícia Federal rever lá os laudos. Que bom, né? E porque aí a gente tem confiança no professor Mário e na seriedade do trabalho dele, e ele também tem muita segurança. Ele está aqui, ó, põe a cara dele maior, ó, tá aqui, ó, de cara lavada, sim, não está de máscara, não tem nada distorcendo a voz dele para não saber quem é. Ele é um técnico, um professor, uma pessoa que tem uma carreira universitária e pegou a voz do Heleno em dezenas de lugares, né, professor? Não foi um único lugar que você pegou para cotejar. Eu vou abrir o espaço para o Carlito fazer uma pergunta, mas depois até queria que você explicasse isso, Mário. Como a seleção de lugares que você pega as vozes para comparar com essa que você tem que emitir o laudo. Carlito Neto. Então, eu só para complementar o comentário de quem chegou aí no chat, né? São métodos diferentes. O que o professor está falando é que existem mais de um método de fazer a checagem das vozes, né? Então, o método que a Polícia Federal trabalha, inclusive não é só um método, também a Polícia Federal deve ter outros métodos. No caso do Appio, que é o que a gente trouxe aqui no início da minha participação, eles utilizaram a tabela de Erickson, que é a tabela que o professor Mário citou, que a tabela vai de -4 a +4. E o interessante é que os bolsonaristas, na época que saiu o laudo da Polícia Federal, utilizou aquele laudo como sendo algo verídico, como se fosse uma avaliação de 100% de certeza de que a voz fosse do Appio. Porém, o próprio Erickson, isso está no relatório, inclusive, do professor Pedro... Rezende? Não, é doutor Pedro... Não, é o professor perito que fez a análise. Vou dizer agora, é doutor Pedro Arantes. Aqui da UFSCar, né? Doutor Pedro Arantes? Sim. Da Universidade nada contra o doutor Pedro Arantes, mas ele é de sociais, tá, gente? É uma análise técnica mais complicada de ser feita. Eu acompanhei esse relatório na época. É porque ele utilizou, porque a Polícia Federal, como você citou, professor Mário, utilizou a questão das frequências de linguística, sim. Bem lembrei, ele é um professor de linguística. O professor utilizou também a questão dos vícios de linguagem, de regionalismos, né, que mostravam ali se realmente aquela fala ali, aquelas palavras... Mas é crítico, Carlito, desculpe interromper, mas essa escala, essa técnica que eles usam, ela pode ser muito facilmente imitada, tá? Porque ela ganha aí 2 pontinhos se teve termos regionais, tá? Então, se você usou termos da região do sujeito, você já ganha ponto. Se o imitador já está sabendo de antemão o que ele vai ter que fazer, cai por água, cai por terra esse tipo de coisa, tá? Então, não dá para usar critérios subjetivos mais hoje em dia. O próprio Erickson diz, inclusive, né, que eu fui entender mais sobre a tabela na época, né? Porque muita gente já caiu logo que era... Até gente do nosso campo, da esquerda, Rovai, já caiu logo que realmente foi o Appio. Eu fui entender mais da tabela Erickson. E ele mesmo diz que não se pode utilizar apenas o método dele, a tabela dele, para aferir a autenticidade ou não da voz de alguém, ou de uma gravação, ou da coleta de material, porque o próprio método dele pode produzir resultados subjetivos. Por quê? Porque, como o professor citou, dependendo de quem fizer a análise, você pode atribuir mais ou menos pontuação, por exemplo, no caso de quem, se for um imitador, de um bom imitador, e no caso, quando você faz uma análise técnica utilizando algoritmos, até onde eu estou entendendo, o que foi feito foi algo dentro da própria computação,
você consegue desconstruir essa narrativa, como o próprio general está dizendo, né, que é falso. E aí os apoiadores, professor Mário, tem dito ali os apoiadores do Mourão que foi falso e que a voz dele foi clonada. Eu tenho estudado muito clonagem de voz, inclusive, ultimamente. Os softwares reconhecem quando a voz ela é clonada, você não tem ainda uma voz perfeita ao ponto de enganar um software que identifica se a voz ela é real ou se ela é uma voz clonada. Inclusive, você pode até explicar se isso realmente é um mito, até onde eu tenho estudado. Não existe uma clonagem perfeita. E só para você ter noção, Rovai, esse dia eu fui fazer uma clonagem para um trabalho que eu estava fazendo. O software que eu utilizei demorou 2 horas e meia para aprender as expressões da voz que eu queria clonar, como é que ele faria. E ainda não saiu perfeito. Ou seja, eu teria de fazer mais machine learning, né, como a gente chama dentro da própria ciência da computação. Eu teria de ensinar mais a máquina como é que aquela voz fala, para que ele conseguisse reproduzir tão perfeitamente. Então, imagina você conseguir reproduzir um diálogo de 10 minutos, somados ali os 2 áudios. Queria que o professor falasse um pouco sobre isso. Se tem possibilidade de ter sido uma voz clonada, ou seja, criada por inteligência artificial, e por que se tem essa seletividade ali, né, como a gente viu no caso do Appio, que já se levou como se fosse um laudo de 100% de certeza, mas no caso do laudo feito pela Universidade Federal do ABC, conduzido pelo senhor e por outros professores ali, você tem uma margem de 87%. Isso é fraudado, não tem como dizer que pode ter sido o Heleno. Bom, primeiro que 100% a gente nunca consegue estar em reconhecimento padrão, tá? Então, se a pessoa começa a falar que é 100%, já se desconfia um pouquinho. Eles falam 100% nessa escala que tem muitos fatores subjetivos, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho de deepfake também. A gente adotou o método, tá, do Cepstral. Quando eu escolhi esse método para ministrar no curso aqui da USP, foi justamente para combater o advento das fake news, tá? Quando eu fui convidado há 3 anos atrás para dar o curso aqui na USP, eu tinha essa preocupação. Eu falei assim, gente, que método nós vamos usar agora que não vai ser suscetível aos ataques a geração de deepfakes, né, que já começava na época, né? Então, foi por isso que a gente adotou esse método, tá? A gente faz esse tipo de geração nos nossos laboratórios e testa. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje que, quando a gente faz análise cepstral de um áudio que não é verdadeiro, que não é do suposto autor, que foi simplesmente outra pessoa ali, tá? Por mais que seja um imitador, porque a gente extrai características do trato vocal. O imitador não consegue imitar essas características fisiológicas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem aí, se eu for comparar a voz do Rovai com a voz do Carlito, mesmo o Carlito sendo um ótimo imitador, imitando a voz dele, fazendo o que fosse, né? O Rovai, quando eu coloco a voz dele, fazendo batimento com a voz dele mesmo, vai dar aí entre 80% e 95%, 85% a 95%. Se eu pegar um imitador do Rovai, que imita de forma que as outras pessoas ficam em dúvida, não vai passar de 40%, gente, 40%, 45% nesse batimento no nosso sistema. Se for um deepfake, que a gente gera deepfakes aqui, vai ficar nesse limiar, entre 40% e 60%, tá? Acima de 60%, o deepfake não passa. Como você falou, ele não é perfeito. E assim como o Carlito falou muito bem, quanto maior o áudio analisado, mais pior ainda a performance do deepfake. Tá? Então, a gente consegue pegar mais fácil ainda. Então, se for um deepfake de uma frase rápida, do tipo, eu matei sim aquela pessoa, alguma coisa assim, tá? Por mais que seja treinado, ele não vai passar de 60% do nosso batimento. Tá? Então, a gente já desconsidera. Né? E se ele for um sistema longo, tipo minutos falando, aí cai lá para os 30% de novo, tá? Mesmo sendo deepfake. Tá? Então, a gente tem essa preocupação, esse é um método para combater deepfake news. A gente sabe exatamente a potencialidade desse método que tem por aí, né? Salvo o contrário, a gente não estaria recomendando isso como ferramenta forense, tá? Para uso judicial. Mas eu lembro, só consertando aqui um pouquinho, tá? Eu critiquei um pouquinho o método subjetivo, esse método holandês que vai nessa escala de cima a baixo, onde é muito útil, tá? Esse método simples, assim, ele não é útil na política, tá? Tem todos esses artimanhas, esses grupos grandes com dinheiro no meio, mas ele é muito útil para um caso pequeno, para um caso de extorsão, um caso de Maria da Penha, tá? O sujeito manda um áudio ameaçando a ex-mulher, alguma coisa assim de morte, né? E aí isso pode ser adotado por fazer uma peritagem rápida, tá? Por um analista linguístico, tá? E que ele pode auxiliar o delegado junto, tá? Não como prova, mas como extra, né? Porque assim, o delegado pode fazer a sua inquisição,
ao acusado, e dali, né, eles fazem essa análise, e é um escopo também muito pequeno. Tá? Um acusado que ligou normalmente ameaçando a ex-mulher, ele não tem o dinheiro para fazer um laudo forjado por deepfake, para enganar a mulher, coisa assim, né, para enganar a vítima. Então, em alguns casos pequenos, se aplica, mas não para esses casos polêmicos, políticos, que pode, muitas vezes, ter muito recurso envolvido. Tá? A gente não deve usar análises com fator de subjetividade para casos grandes como esse. Tá? Eu não recomendo usar um método que tenha fatores subjetivos no meio. Tá? Por exemplo, ganhar mais pontos se usou o artifício ou não, tá? Regionalidade ou não. Tipo, eu vou analisar um áudio do Lula, um suposto áudio do Lula, se usou um termo, se tem um sotaque nordestino, eu já dou 2 pontos, nesses casos de vencer, né? Se usou um termo que o Lula usa, eu dou mais 2 pontos, né? O Lula fala companheiro, tá? Então, não tem condições, tá, de usar isso na política, né? Esse critério que descala subjetivo, ele tem que ser banido da política, porque de cara, esse critério é o seguinte, ele ganha e perde pontos, ele começa do zero, tá? Então, se tiver coisas a favor, ele sobe. O único critério técnico a favor que tem lá é a frequência central, tá? Que sobe ou desce, mas como eu falei, se você pegar 100 pessoas na rua, 5 vão ter a mesma frequência central da pessoa que você quer imitar. Tá? Então, não é difícil. Não é difícil encontrar alguém com a frequência central, um imitador com a frequência, se tiver um pouco de dinheiro envolvido, e encontrar. Então, é assim, tá? Tem que usar, hoje em dia, a gente está combatendo fake news, deep fake news, tá? Vídeo que saiu que saiu na época das eleições, né, do Jornal Nacional, vídeo fake, gerado por computador, né, onde os âncoras do Jornal Nacional falavam conteúdo falso, né? Então, a gente tem tecnologia para gerar esse tipo de coisa, mas a gente tem tecnologia também para combater. Não só a gente consegue combater, detectar áudios falsos e áudios que não pertencem ou que pertencem ou que não pertencem aos autores, mas como a gente também tem técnicas, tudo é técnicas no nosso laboratório para combater vídeo fake, tá? Então, a gente tem busca de artefatos, tá? E imagens em geral. A gente já fez uma matéria, inclusive em conjunto aqui com a Fórum, né, no caso do Moro PCC, né, que apareceu aquele documento forjado, tá? E a gente fez análise do documento e mostrou, inclusive, aquilo lá foi um exercício que eu passei para meus alunos, tá? O que aconteceu foi o seguinte, eu estava dando um treinamento para os meus alunos. É bacana estudar com o professor Mário, viu? Eu estava dando um treinamento, eu vi a foto, né? Saiu para vocês entenderem a dinâmica da coisa, tá? Não é o Huawei que vem procurando a gente, não. A gente detecta alguma coisa e entra em contato com as gente. A gente trabalhou muito com Comprova durante muito tempo, tá? Com o grupo do Comprova como um todo, tá? Então, o que aconteceu? Eu vi aquela imagem, eu passei para os meus alunos. Eu falei, eu estava preparando uma aula, eu falei assim, vamos analisar essa imagem aqui, né? Porque para ver se tem algum artefato ali, né? Para chamar a atenção, chamar a atenção é o seguinte, olhando a olho nu, a gente não vê nada, tá? Tem que fazer, de novo, não é subjetivo, tá? Eu, por acaso, foi uma oportunidade de usar como na aula, né? Eu falei assim, vamos pegar um documento aqui, vamos processar o método, tá? E vamos ver se tem ou se não tem alguma coisa. Se não tivesse nada, e deu aqueles artefatos todos, e mais linhas do que a gente até imaginava, apareceram 3 linhas com artefatos, né? Aí teve aquela choradeira, né, Robai? O pessoal falou que não, que aí mandaram outro, aí o outro tinha mais artefato ainda, nunca mandaram original, a gente falou, mas não, mesmo que fosse, tá? Já estava o artefato ali, tá? Então não tinha nem como mudar, ficaram rateando, também a mesma coisa, falando que ia processar, isso, aquilo, estamos esperando até hoje, né, Robai? Estamos esperando aquele caso, né? Dizendo que a minha autoridade estava adulterada, isso aqui. Gente, tá lá, é a imagem deles, do Instagram deles, do Twitter deles, o método meu tá lá no meu GitHub, qualquer pessoa de conhecimento de informática vai lá no site, no Twitter deles, baixa a imagem deles, né? Roda o meu processo, que tá lá, e o processo vai mostrar que tem artefatos de edição ali, né? Quando toda a imagem ela é comprimida, tá? Isso eu estou já falando no âmbito de vídeos de fake news também, tá? Não só da gente que a gente falou de áudio. A nossa imagem agora ela está sendo comprimida. O que acontece? Não são todos ali na DRI, não são todos os pixels da parede vermelha dela que estão sendo enviados. Tá? O computador, a grosso modo, fala assim: opa, tem vários pixels vermelhos próximos aqui. Então vamos falar que tem um monte de pixel vermelho perto aqui. Esse tipo de coisa gera o que a gente chama de artefatos, né, digitais, que não são muito perceptíveis a olho nu, são praticamente imperceptíveis a olho nu. Então a gente usa softwares, né, de novo, técnicas abertas, né? No caso, ali foi usado uma técnica chamada ELA, a 95%. Tá? É uma técnica forense também, né, que também de estado da arte, que eu tive contato quando eu dei o curso na USP, né, eu aprendi ela com isso, né, e aí ela consegue mostrar trechos aonde foi adulterada uma imagem ou um vídeo, tá? Mas assim, não é coisa que você vê olho nu,
tá? Você tem que usar um software, esse software... E assim, a gente só trabalha com software de código aberto, tá? Não trabalha com software fechado, DFB, nada. Nosso software, ele é aberto, a gente consegue ver lá a base dele, fundamento matemático por trás, né? A base disso tá na questão de que toda compressão gera artefatos. E aí o que acontece? Quando você edita um vídeo, os artefatos daquele pedaço são diferentes. Tá? Então, se eu pegar agora a foto do Carlito e quiser colocar um chapéu nele, tá? Eu colocar uma bandana de um partido político, ou um broche nele de um partido político, uma coisa, a hora que eu fizer o processamento, vai ficar destacado, tá? Então, eu vou achar uma máscara onde vai mostrar, olha, aqui foi mudado. A técnica de compressão, ela não é sempre igual. Ela depende da hora, do momento. Então, nesse momento agora, essa minha foto aqui de vocês está sendo comprimida com uma determinada técnica. Se alguém mexer nessa foto depois, vai ser outra técnica de outro software, tá? E outro software não tem nem como reproduzir isso. É muito complicado. Ainda eu não conheço tecnologia que consegue reproduzir o artefato de recompressão que está ali, porque é uma coisa muito complicada você reproduzir o mesmo padrão ali. Tá? Então, a gente fica de olho nisso também. Se aparece alguma técnica que ainda não tem. Tá, uma técnica que consegue suavizar e esconder um artefato de recompressão. É bem avançado isso, né? Então, é nesse nível que a gente está trabalhando, tá? A gente tem um laboratório equipado, tá? Com equipamentos avançados, tá? Inclusive, a gente ganhou os equipamentos de doação, tá? Para trabalhar com isso. Foi doação, só para ficar bem claro, tá? Foi doação do... Não vou falar o nome, mas foi Rolap, tá? As empresas, foi um banco, tá, o banco troca a máquina e doa para a universidade. Não doa só para a gente, tá? Doa para a faculdade particular, doa para tudo. Teve um roll-up de 250 máquinas, tá, de um banco lá da Paulista, né? E aí eles estavam doando as máquinas e a gente ganhou 50 máquinas, né, para o laboratório. As outras 30 foram redoadas para outros laboratórios da universidade e 20 ficaram no meu laboratório. Então, eu tenho 20 equipamentos de ponta, assim, para os meus 70 alunos trabalharem lá. Então, a gente tem um laboratório bastante equipado, tá? Que recebeu essa doação há anos atrás já, tá? E a gente atua com esse tipo de coisa. A gente tem também doação de placas de vídeo da empresa NVIDIA, tá? Que é totalmente... a gente participa do programa acadêmico dele. A NVIDIA, basta a gente se inscrever lá, que é professor de computação. Você não precisa falar nem o que está fazendo lá. Então, ou seja, uma empresa, eles dão para todos os professores. Então, a gente tem as máquinas básicas, né, para trabalhar, só que o processamento é feito em placas de vídeo que foram doadas pela empresa que faz as placas de vídeo de jogos. Tá? Que também não tem nenhuma ingerência no assunto que a gente faz ali. Totalmente independente. Muito bem, Mário. Queria te agradecer bastante. Vamos te trazer de novo, porque essa história vai continuar, né? Porque está na mão da Polícia Federal agora. O que o Heleno fala, a questão dos áudios, gente, não é se o áudio é verdadeiro ou não. Se o áudio for verdadeiro, é uma bomba. Eu vou fazer um Fala Rovai sobre isso hoje. É uma bomba, porque ele convoca o golpe, ele fala que vai ter golpe. Quer dizer, o Heleno passa a ser o grande agente do golpe de Estado, da tentativa, da bomba de amanhã, que tem mais uma conversa que o Mário vai fazer com o Henrique agora. A gente tem uma suspeita em relação à bomba, né? Em relação ao 8 de janeiro, porque está ali claro quem está convocando tudo isso. E aí passa a ser o comandante de todos os atos antidemocráticos. Tem aí já uma peça central sendo identificada. Sim, desculpe te interromper, mas quando ele fala na CPI de ontem, na CPMI, né, que onde já se viu que não tem líder, ele é o líder, tudo aponta que ele foi o mentor enquanto o Bolsonaro estava longe, provavelmente, tá? Porque ele bombou esses áudios, e não foram esses dois que a gente analisou, que são os mais críticos, né, são os incriminadores, são parte de um espectro grande de áudios dele, que não são tão incriminadores assim, mas incitam também, falam, se vocês estão descontentes, vão lá, protestam. Ele insuflou essa população durante os 2 meses, o tempo todo. Tem vários áudios dele, né? Sim, por isso que os golpistas, quando iam lá, queriam tirar foto com ele, porque ele estava insuflando tudo. Ao contrário do que um dos senadores ou deputados comentou ontem e deu a justificativa de que as pessoas iam lá para tirar foto porque ele é um velhinho simpático, né? A gente teve que ouvir esse tipo de coisa, não sei se vocês se lembram disso. E uma das argumentações de defesa, que problema tem as pessoas irem lá tirar uma foto com o velhinho simpático? Não, porque ele é um mentor, gente. Né? Tudo aponta para esse tipo de coisa, porque eu sei quantos áudios eu tive que processar desse homem, gente. E todos, assim,
quando não era criminoso, era pelo menos insuflando a população o tempo todo. E foi mostrado na CPI, ele não usou nenhum termo criminoso ali, mas ele fala a mesma coisa para uma blogueira que encontra com ele num shopping ali, tá, basicamente ao vivo, né? E uma coisa que chama a atenção, desculpa, Roberto, ter interrompido você, né, é que sempre acontecia esse modus operandi. Os áudios dele saíam nas redes de WhatsApp, nas redes de Telegram, WhatsApp, que não dá para comprovar a veracidade, mas ele nunca desmentia com áudio, e mesmo na CPI agora não desmentia com a própria voz, tá? Então, o que acontecia? Via alguém no Twitter dele, né, e falava ali, ele simplesmente ia no Twitter e falava, não é minha a voz. Ou o próprio GSI, que são os comandados, ele falava, não é dele, tá, a voz. Só que você nunca via um pronunciamento dele ao vivo, com a voz dele, falando, olha, a gente não é... Ele não pediu um laudo, se a voz não é dele. Já que está circulando há tanto tempo, porque ele não tomou iniciativa e pediu um laudo.